melancolia, na psicanálise, é uma reação em relação a uma perda. Perda essa podendo ser de algo físico ou algo imaterial. Peraí, mas então quer dizer que a melancolia é a mesma coisa que o luto? Não. Existe uma diferença e eu vou estar falando dessa diferença aqui no decorrer desse nosso vídeo de hoje. Só para situar, a pessoa que sofre da melancolia é chamado de melancólico ou melancólica. A melancolia, ela é caracterizada, e aí sintomatologia, por um desânimo doloroso. Como assim um desânimo doloroso? Ela se sente desanimada, sente um desânimo e sofre por estar desanimada. Sofre por se sentir assim, se sentir desanimada em relação a ela mesma e ao mundo externo. No caso, uma inibição do interesse pelo mundo externo, seja no quesito de realizar coisas tanto para ela quanto para outras pessoas, quanto para se envolver de forma afetiva, seja em relacionamentos com pessoas, se envolver de forma afetiva com situações, com lugares, com afazeres. Ela tem essa perda de interesse em se relacionar com o mundo. E também tem o rebaixamento da autoestima. Ela se desvaloriza. Ela começa a pensar coisas negativas dela mesma. E aí, esse é um ponto de diferença entre a melancolia e o luto. No luto, a pessoa sofre essas mesmas coisas, porém, não existe esse rebaixamento da autoestima. Ela não tem pensamentos negativos sobre ela mesma, mas ela tem o desânimo, ela sofre por causa desse desânimo, ela tem essa perda de interesse no mundo externo, ela não tem interesse em fazer coisas, seja para ela mesma ou para os outros, de se envolver afetivamente com situações, com pessoas. Mas ela, no luto, ela não tem esse rebaixamento da autoestima. Ela não se desvaloriza. Ela sofre, mas não se desvaloriza. E aí, nessa questão do rebaixamento da autoestima, onde a pessoa se deprecia, tem perspectivas negativas sobre si mesma, ela começa a se descrever de uma forma negativa. E quando ela está em contato com outras pessoas, ela começa a se desvalorizar diante dessas pessoas. E tem a perspectiva de, ela espera que seja abandonada, que seja punida por ser dessa forma como ela pensa que é. Nesse quesito de quando ela rebaixa a autoestima dela, ela tem uma noção negativa sobre o jeito dela ser, sobre quem é ela. E quando isso acontece, ela tem essa perspectiva de que ela vai ser punida por ser quem é, ela vai ser castigada, que ela não merece estar naquela família, ter aqueles amigos, que essas pessoas elas podem sofrer por ter ela no meio delas, por ela fazer parte, fazer contato com essas pessoas. E assim, o melancólico ou a melancólica, quando ela entra em contato com pessoas, ela pode começar a se depreciar em relação a essas pessoas, falar mal de si mesma quando está em contato com essas pessoas. E é interessante ressaltar aqui que quando o melancólico ele começa a falar mal de si mesmo diante de pessoas, quando está conversando com as pessoas, quando ela começa a mostrar para a pessoa
essa perspectiva negativa dela, no caso do melancólico, dele mesmo, isso causa no melancólico um certo alívio daquela angústia. Ele se sente, de certa forma, bem por estar expressando aquilo ali. Ou seja, o melancólico, ele não tem vergonha de demonstrar essa perspectiva negativa dele sobre ele mesmo. E assim, em alguns casos, o melancólico, ele não sabe o que está faltando. Como assim? Eu falei que a melancolia, falei no início que a melancolia é uma reação a uma perda de algo físico ou algo imaterial. Em alguns casos, o melancólico sabe o que foi perdido e em outros casos, ele não sabe o que foi perdido, mas ele mas ele sofre por essa perda que ele não sabe, não tem noção do que foi perdido. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que tem um emprego, ela gostava muito do emprego, ela fazia todas as tarefas, ela era reconhecida, ela gostava do que fazia, e em um determinado momento ela passa a sentir esse desânimo, ela passa a não ter mais aquela motivação, aquele prazer em estar naquele trabalho. Mas antes ela tinha isso. Isso acontecia. Aí você pega a situação atual. O trabalho continua o mesmo, porém alguma coisa falta nessa pessoa. E a pessoa não sabe o que falta, pois ela reconhece a situação, o que está acontecendo, mas não sabe o que falta nela, o que está faltando, qual foi a perda que está ocasionando isso. E aí, essa perda seria uma perda em vida, como se fosse uma morte em vida. Porque a morte ela está relacionada a uma perda. Então, existe sim a morte, falecimento, mas existe também, e aí falecimento da pessoa, e existe a morte em vida. O que seria essa morte em vida? Seriam situações que acontecem que remetem a uma perda à pessoa. Por exemplo, ela estava trabalhando em um lugar e foi despedida. Houve aí uma morte em vida, uma perda de algo que era significativo para a pessoa. O término de um relacionamento seria aí também uma morte em vida. A mudança para uma outra casa, para um outro lugar. E existem diversos outros exemplos de morte em vida. São rompimentos, são separações, são mudanças que acontecem onde a pessoa tem que se desvincular de coisas que antes eram benéficas para ela, que proporcionavam um certo prazer, um certo bem-estar para essa pessoa. Isso seria essa morte em vida. E aí na melancolia, há então um empobrecimento do eu, no caso do ego. E esse empobrecimento do eu gera esse rebaixamento da autoestima. Pois se o ego da pessoa estivesse fortalecido, se pressupõe que a autoestima da pessoa estaria lá em cima. Ela estaria bem, ela estaria feliz consigo mesma, se sentiria bem consigo. Mas como há esse esvaziamento, esse empobrecimento do eu, ela começa a ter esses pensamentos, essas perspectivas negativas sobre si mesma. E mais uma coisa que é interessante falar aqui, que essa perspectiva negativa, ela pode ser real, ela pode passar a enxergar os aspectos negativos dela mesma, ou podem ser uma distorção da realidade dela justamente por causa desse rebaixamento da autoestima. Ou seja, ela começa a pensar coisas negativas sobre ela e esses pensamentos não condizem realmente com a realidade.
E para finalizar aqui, na melancolia, a pessoa tem uma perspectiva distorcida de si. Ela tem esse rebaixamento da autoestima e ela se percebe como se sempre tivesse sido daquela forma negativa que ela está se enxergando. Ela não reconhece que antes ela estava bem, e bem entre aspas, né, estava saudável, e algo aconteceu que transformou que mudou ela. Ela acredita que ela sempre foi daquela forma ali, que ela se enxerga como sendo negativa. Bem, esse foi o nosso vídeo aqui de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos próximos conteúdos aqui divulgados. Até a próxima e lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo ou qual seja a sua meta, saiba que você pode, você é capaz.